palestra aqui do habeas corpus na prática, ela foi motivada por a minha prática, não é? Eu sou advogada criminalista militante, atuante há 22 anos, então eu fui percebendo como é que o meu estilo foi mudando. E sabe, tem coisas que a gente não aprende dos livros, que a gente não aprende na faculdade, que a gente aprende na prática. E a ideia é passar um pouco, sobretudo para os mais jovens, para que eles não cometam tantos erros quanto eu cometi, até chegar ao conhecimento, né? A gente vai indo por tentativa e erro. O nosso objetivo é fazer atalhos, né? É não precisar passar pelos erros e já passar logo para os acertos. Então vai ser uma aula, gente, ou uma palestra aqui, modestamente, muito prática. Eu não vou falar da teoria do habeas corpus, não vou falar do surgimento lá do habeas corpus com o João Sem Terra, também não vou falar dos cases de habeas corpus no Supremo. A ideia não é fazer uma aula densa sobre o conteúdo do habeas corpus, mas falar sobre a forma do habeas corpus. Por isso, mesmo quem não é advogado criminalista, né, mesmo quem não tem essa alegria na vida de ser advogado criminalista, mesmo para quem nunca vai fazer um habeas corpus na vida, eu acho que você vai poder usar algumas coisas na tua prática cotidiana. Talvez você vá conseguir aproveitar alguma coisa do que eu vou falar, mesmo na advocacia trabalhista, na advocacia civil, na advocacia previdenciária, enfim, em outras áreas, né? Eu acho que a gente pode aproveitar. Algumas coisas serão mais específicas realmente para o habeas corpus, mas outras serão mais genéricas. Então, eu criei aqui os 5 pilares, ou as minhas 5 dicas para o habeas corpus nota 10. O habeas corpus livre de erros. Fazer um habeas corpus nota 10 garante que ele vai ser concedido? Não. Porque, infelizmente, nós não temos o poder da caneta. Quem tem a caneta é o juiz. Mas garante que ele vai ser lido e compreendido. O que nós queremos quando fazemos uma peça, não é mesmo? É que ela seja lida, compreendida e concedida. Concedido o nosso pedido. Lido e compreendido, nós podemos fazer muito para conseguir isso. E eu te digo uma coisa, da minha experiência, eu acho que sempre foi assim, mas hoje ainda mais. Se você consegue ser lido e compreendido, a tua chance de ter o seu pedido deferido é muito maior, Agora, é claro que isso não depende totalmente da gente. Depende, em primeiro lugar, do caso. Vamos combinar, vamos ser sinceros aqui, nós entre nossos pares, que nem todo caso é um caso fácil, que nem todo caso é um caso bom. Não é? Tem casos em que o nosso direito é mais ou menos forte, não é? Então, claro que se o nosso direito for muito frágil, mesmo com o habeas corpus nota 10, vai ser difícil que ele seja concedido. Por outro lado, também depende do juiz, né? E sobre ele a gente não tem controle. Mas eu acho que nós podemos melhorar muito a nossa performance, e eu vejo isso nos meus habeas corpus, nas minhas peças. Como elas foram efetivamente melhorando ao longo do tempo e como o meu êxito foi também aumentando. Meu sucesso, no sentido de me fazer entender e ter deferidos os meus pedidos, foi aumentando visivelmente ao longo do tempo. Então eu resolvi reunir aqui 5 dicas que eu acho essenciais para a gente aumentar as nossas chances para ter um habeas corpus concedido. A primeira dica que está ali, a gente pode, é só flechinha para frente, flechinha para trás. Isso. Pode ir a flechinha para frente, assim, tchum. Boa. A minha primeira dica, que é mais específica para habeas corpus, eu não sei aqui quantos militam na área criminal, mas aqui eu tenho uma questão mais específica da área criminal e, de fato, do habeas corpus. O habeas corpus, ele é uma peça muito importante, muito abrangente. A gente usa habeas corpus para tudo. A gente usa habeas corpus para declarar uma nulidade. A gente usa habeas corpus para declarar uma ilicitude da prova. A gente usa habeas corpus para corrigir dosimetria de pena. Ontem eu estava ali recebendo na OAB o ministro Sebastião Rey Júnior. E nós estávamos justamente falando sobre a quantidade de habeas corpus que são distribuídos diariamente no STJ. E aí eu falei, mas ministro, o senhor há de convir que com o nosso Tribunal de Justiça fica impraticável, ninguém faz habeas corpus por esporte.
Mas a gente faz porque você tem ali um tráfico privilegiado com uma pena de 1 ano e 8 meses e vai lá o Tribunal de São Paulo, contrariando jurisprudência consolidada do STJ, e dá um regime fechado. E aí a gente tem que entrar com habeas corpus para corrigir essa questão do regime. Então a gente entra com habeas corpus realmente muito, até porque o sistema recursal do processo penal, ele é um pouco deficiente, né? Você tem a apelação, você tem o recurso em sentido estrito, mas existem muitas decisões de primeira instância que não comportam um recurso, que não tem um recurso específico. O juiz vai lá na audiência e começa a fazer perguntas diretamente para a testemunha. Não pode. Tem que ser a parte que primeiro faz a pergunta e depois o juiz faz os esclarecimentos. Artigo 212. O juiz diz respeito ao artigo 212. Qual o recurso cabível? Não tem. E aí a gente precisa fazer o habeas corpus. Na segunda instância, então, mais ainda, né? Você tem um erro de dosimetria da pena ou de regime que é ratificado pelo tribunal, você vai entrar com recurso especial que vai demorar 5 anos para ser julgado? Até aí seu cliente já cumpriu a pena inteira em regime fechado. Não vai dar nem tempo. Você tem que fazer o quê? Habeas corpus. Então a gente usa muito o habeas corpus. Ele é uma peça extremamente abrangente, mas ao mesmo tempo ele é uma peça extremamente limitada. É curioso, né? Porque as duas coisas, ele é abrangente, porque ele cabe num sem número de casos. Só que ele é uma peça, na verdade ele é uma ação, não é? O habeas corpus não é recurso, todo estudante sabe disso. Ele é uma ação de rito sumaríssimo e cognição superficial. Ele não permite dilação probatória, eu não vou ter uma audiência para provar o meu ponto no habeas corpus, eu não vou poder depois pedir perícia, documento, eu tenho que entrar com tudo já pré-constituído. Ele é cognição sumária, ele tem que ser assim, bater o olho e já viu que aquilo é um absurdo, que aquilo é uma teratologia. Então a primeira lição do habeas corpus é não tratar o habeas corpus como se fosse uma apelação. Não tratar o habeas corpus como se fosse memoriais, não tratar o habeas corpus como se fosse uma resposta à acusação. Habeas corpus é dedo na ferida. Habeas corpus é para resolver uma situação específica. Nós estávamos agora, né, presidente Danilo, conversando a respeito de colegas que eventualmente vão tratar ali de um habeas corpus, vão ter que impetrar um habeas corpus, eventualmente para trancar uma ação penal. O habeas corpus precisa ter uma tese única. O habeas corpus não é uma peça para você fazer tese principal, tese subsidiária, uma nulidade, mérito, patati patatá. Não serve para isso. Para isso nós temos apelação, nós temos outros recursos. O habeas corpus, bem diz o meu querido amigo Mário de Oliveira Filho, do Papo de Criminalista, né? A gente dá uma mentoria de habeas corpus há muitos anos juntos, né? Eu e Marinho. E ele fala, o habeas corpus é como se fosse o médico que está no plantão do PS, do pronto atendimento. Chega ali um paciente, ele tem que resolver aquele problema. O paciente chegou lá com a cabeça quebrada, eu tenho que costurar a cabeça. Eu não vou perguntar se o paciente está passando bem, se ele está se alimentando, se o colesterol está bom. Eu não tento resolver tudo. É uma coisa específica. O que eu posso fazer eventualmente são, digamos, argumentos, né? Eu estou combatendo uma prisão preventiva. E aí eu posso ter 2 ou 3 argumentos para mostrar que aquela preventiva é ilegal. Mas eu não faço, digamos assim, teses subsidiárias, eu não fico juntando um monte de teses para fazer o famoso habeas corpão. Não, não. Eu, pessoalmente, dos meus 22 anos de advocacia, entendo que a cada problema, a cada defeito, a cada nulidade, você impetra um habeas corpus ali em cima da pinta. Né? Aliás, isso eu até falo a título de prerrogativa dos advogados. Você teve ali um entrevero com o juiz. O juiz ele fez diretamente as perguntas, enquanto que você consignou em ata, que de acordo com o artigo 212, ele não poderia ter feito as perguntas, teria que passar a palavra para as partes começarem perguntando. Não bata a boca, não dê piti, não, consigna em ata, sai dali e faz um habeas corpus. Você vai ganhar esse habeas corpus e você vai ter que refazer, ele vai ter que refazer a audiência, né? Mas não, eu acho que é geralmente, e tudo que eu tô falando, gente, claro, você vai adaptar para o teu caso concreto. Direito penal ou direito em geral não é uma ciência exata. Então tudo é, digamos assim, tem exceções, tem caso e caso, mas como regra geral, eu acho uma má estratégia aquela história de colocar a nulidade de algibeira.
Sabe as nulidades de algibeira, aquelas nulidades que você vai colocando ali no bolsinho e você fala, um dia eu vou fazer uma canastra real de nulidade. Vai ter tanta nulidade que um dia eu vou entrar com habeas corpus, né, e vou dar um strike no processo. Não rola, porque um habeas corpus que tenha muita tese, parece que você não tem ali um direito líquido e certo, parece que você na verdade está enrolando a história, né? O habeas corpus tem que ser uma tese única, muito evidente, clara, né, que permita que o julgador olhe aquilo e fale, nossa, isso aqui realmente é um absurdo, o resto do processo eu não sei, o resto da matéria eu não sei, mas isso aqui é um absurdo total e eu vou corrigir. Então a escolha, a inteligência da escolha da tese é a primeira estratégia para ganhar um habeas corpus, para fazer um habeas corpus perfeito. Bata ali naquele pronto, aprofunde, verticalize, mas num ponto, não disperse. Essa é a primeira dica. A minha segunda dica, a gente vai com a flechinha para frente, é a seguinte: se o habeas corpus tem que ter uma tese única, se o habeas corpus é dedo na ferida, é flecha no alvo, ele tem que ser curto, não é? Eu brinco lá no escritório que se eu tenho uma situação absurda e posso provar de forma muito rápida, eu não preciso de 50 laudas. Se eu preciso de 50 laudas para explicar minha tese, é porque eu não tenho uma tese de habeas corpus. É porque eu não tenho uma tese de habeas corpus, é porque o meu caso é mais complexo, eu vou ter que alegar isso numa apelação, num recurso especial, num recurso extraordinário, mas não num habeas corpus. O habeas corpus, ele é, por natureza, uma peça curta. E o que eu vou dizer aqui para o habeas corpus, eu acho que pode acabar adaptando para outras peças também. Quando eu digo que o habeas corpus tem que ser curto, eu brinco lá no escritório que habeas corpus não tem que ter mais do que 15 laudas. Que se eu não consigo explicar a teratologia, se eu não consigo explicar o absurdo em 15 laudas, é porque eu não tenho um habeas corpus, né? Eu tenho que fazer outra peça, eu não tenho um habeas corpus. Mas aí, quando eu falo, claro, eu estou brincando, né, gente? É uma força de expressão. Se tiver 16, não é que, né, vai ser indeferido por excesso de páginas, não é isso. Mas é só uma forma de fazer a moçadinha, né? Eu digo moçadinha porque o meu escritório, ele é pequeno e só tem gente jovem, né? Eu pego os meus alunos mais brilhantes, Adri, ali, e vou colocando para dentro do escritório, então é todo mundo muito jovem. É uma forma de falar para os meus meninos e meninas lá do escritório que eles têm que ser concisos, que eles têm que ser objetivos. Mas quando eu falo das 15 laudas, tem sempre alguém que interpreta da seguinte forma: ah, beleza, vou colocar a letra 8, espaçamento 1, sem margem nenhuma, e beleza, vai ficar com 7 laudas e Patrícia vai amar esse habeas corpus, né? Ela vai adorar, vai virar uma bula de remédio. Você vai precisar de lupa para ler. Claro que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de densidade informacional. Esse conceito de densidade informacional é um conceito que eu gosto muito, que eu acho muito útil para os dias de hoje, né? Eu estava até falando, né, dando entrevista para o Léo e falando que a comunicação mudou. Né? Hoje o vídeo que a gente tem que fazer tem que ter 15 segundos, senão ninguém mais assiste, não é isso? É tudo muito rápido, a informação vem muito ali, né, picotada, e no judiciário não é diferente, gente. Pensa que na hora que entrar, eu não sei, não tenho conhecimento, não sei se o presidente tem esse número de cabeça, mas presidente, você sabe mais ou menos qual é o acervo de processos aqui por juiz, por vara? Aqui o que, uns 4 mil, 3 mil? 3 mil processos. Então significa que quando você peticionar na vara aqui de Olímpia, o seu vai ser 1 em 3 mil. Né? Não estou falando aqui apenas de habeas corpus. Qualquer peça que você fizer, pensa que vai ser 1 em 3 mil. É claro que para você, ele pode ser 1 em 100. Para o seu cliente, ele vai ser 1 em 1. Talvez seja o único processo da vida dele. Para o juiz vai ser 1 em 3 mil. Então a gente tem que exercitar esse poder da concisão, esse poder da concisão, esse poder da gente ser objetivo. E é difícil para nós, mais antigos, eu incluída, porque a gente foi ensinado a cultivar um floreio, a cultivar ali todo um linguajar, né, que dá voltas e volteios, como se direto ao ponto ali demonstrasse um conhecimento muito raso, ou demonstrasse que você não tem aptidão. E os mais novos, eu percebo no meu escritório, acabam
querendo nos imitar. E são muitas vezes até piores, né? Os meus novinhos lá no escritório muitas vezes fazem uma coisa tão ali rebuscada que eu falo, mas e o ponto? Você não está falando do ponto aqui, o ponto que precisa. Então, gente, vamos compreender. Não precisa dar voltas, não deve dar voltas. Economize o seu tempo, economize o tempo do juiz. Vá direto ao ponto. Densidade informacional, eu acho que passa por... Eu brinco que o conceito de densidade informacional é a quantidade de informação útil por centímetro quadrado de página. Então pense que você tem a página e se nessa página tiver um monte de informação inútil, você está diluindo, você está piorando a sua taxa de densidade informacional. Ou seja, é muito blá blá blá, trocando em miúdos, é muito blá blá blá. Então, escrever bem é cortar. Escrever bem é cortar. Tem uma frase que é atribuída a Mark Twain, que é: se eu tivesse mais tempo, teria escrito menos. Se eu tivesse mais tempo, teria escrito menos, né? Ele entrega um texto para o editor dele, acha que o texto está muito longo e fala: é porque eu não tive tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito menos. Porque escrever menos, por incrível que pareça, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. A gente precisa realmente ter uma análise crítica e olhar o que a gente pode ali cortar. Eu, basicamente, lá no escritório, digo para os meninos fazerem as peças e depois faço um exercício de cortar. Incluo pouca coisa e faço um exercício de cortar. O que basicamente eu corto num habeas corpus, mas que eu acho que isso pode ser passado para toda e qualquer peça? Primeiro, questões ou digressões ou explicações jurídicas desnecessárias. Pensa que cabe a nós, advogados, sobretudo, trabalhar sobre os fatos. Eu sei que o direito penal, ele é mais ligado à matéria fática. Ele tem menos o lance de teses mirabolantes, é mais uma questão fática. Outras áreas do direito tem mais a questão de trabalhar sobre tese. Mas mesmo, eu creio que em todas as áreas, o que nós podemos contribuir com o juiz, o que ele não sabe, são os fatos. O direito ele sabe, ou deveria saber. Também se não sabe, estamos fritos, né? E não somos nós que vamos ensinar. Então a gente tem que priorizar, e eu digo isso, né? Não é novidade, né? Eu sou professora, sempre fui, né? Inclusive para o preparatório de exame de ordem, e lá no preparatório para o exame da ordem, quem já foi aqui, eventualmente meu aluno, sabe que a gente fala: olha, os fatos você faça bem curtinho, o direito aí você, né, deixe mais robusto. Na vida real é o oposto. Na vida real, o que a gente tem que realmente passar são os fatos concretos. Eu estou fazendo ali um habeas corpus sobre prisão preventiva, eu não preciso passar 2 laudas explicando o que é a prisão preventiva, o que é uma cautelar, o que é o periculum libertatis, o que é o fumus comissi delicti. Isso tudo o juiz sabe. Eu não preciso ficar citando artigo, eu não preciso ficar nem citando doutrina, salvo se eu estiver realmente inovando, fazendo uma tese totalmente inovadora. Mas eu não preciso explicar isso para mostrar que eu sei, para mostrar que eu sou sabida. Eu preciso mostrar por que o meu cliente, ele não merece ou não tem que estar naquela prisão preventiva. Quais são as características do meu caso concreto? Quanto mais a gente domina o nosso caso concreto, maior a nossa chance de êxito. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que cortar são explicações teóricas, doutrinárias, que não são necessárias, porque o juiz não vai ler, ele vai passar. Antes ele passava assim, agora ele vai passar assim. Só que aquilo já prejudica. Se o juiz abre uma petição de habeas corpus e você perdeu ali 3, 4 páginas que ele vai pular, dando uma explicação sobre o direito, sabe? A sua peça já ficou mais fraca, mais chata de ler, menos interessante, e ele já vai ter uma propensão menor de conceder ali o que você está pedindo. Outra coisa que a gente tem que cortar são opiniões genéricas. Quanto mais específico a gente for, melhor. Então, você está ali fazendo uma petição, mais uma vez, sobre a prisão preventiva, ou sobre o regime fechado, né, no caso de tráfico privilegiado, que é aquele exemplo que eu dei. Não adianta você começar a dizer que o sistema penitenciário brasileiro está falido, que o sistema penitenciário é desumano, é cruel. Qual é a relevância disso para o caso concreto?
O juiz ele vai soltar o teu cliente só porque o sistema penitenciário está falido? Primeiro, o juiz já sabe que está falido. Ou ele concorda com isso, ou ele discorda e acha que não está falido. E aí você não vai entrar nesse debate. E isso não vai mudar o teu caso concreto, porque ele vai falar, tá bom, então eu vou soltar todo mundo que vier aqui só porque o sistema está falido? Não vou. Eu quero saber por que o Danilo não deve ficar nesse sistema falido. O que o Danilo tem de diferente de todo mundo que eu neguei habeas corpus? Por que eu devo conceder para o Danilo especificamente? O que tem de estranho? O que tem de diferente nesse caso? Então, digressões também a opiniões generalistas, né? Discurso. E isso, gente, eu digo, tanto para peças escritas, quanto para debates orais de sustentação oral. Eu também estava conversando sobre isso com o ministro Sebastião Rey Júnior, sobre uma coisa que eu estou chamando aqui de advocacia da lacração. Muito cuidado com isso. A gente não vai fazer uma sustentação oral, uma audiência para gravar, para filmar, para fazer corte, para fazer discurso político, para fazer... Não, a gente vai para resolver o caso. A gente não tem que defender bonito, a gente tem que defender útil. E para defender útil, a gente tem que falar do nosso caso. Eu percebo que há alguns desvios, né? Eu não sou contrária a redes sociais, né? Todos que me conhecem sabem, muito pelo contrário. Acho as redes sociais maravilhosas, uma forma incrível de comunicação. Mas ela não pode desvirtuar a finalidade do processo. A finalidade do processo não é você depois sair bonito ali, né? Num trecho que captou no Instagram de você fala, não, é você resolver o problema do Danilo, do Fabiano, do Flávio, daquela pessoa que confiou sua vida a você e te contratou, né? Então, evitar um discurso assim generalista, um discurso ideológico, um discurso político, tudo isso não vai funcionar e pode inclusive indispor, né? Se o juiz ele tiver uma outra visão, se o juiz tiver um outro perfil, o juiz desembargador ele pode inclusive achar aquilo incômodo, inconveniente. Não é hora de você convencer ninguém de grandes questões da humanidade, né? É hora de resolver o caso concreto. E mesmo no caso concreto, a gente tem que ter a consciência de fazer um recorte. E isso muitas vezes é difícil porque o cliente não quer, né? Muitas vezes o nosso cliente quer que a gente coloque ali na petição toda a vida dele, né? Que a gente diga de fato tudo o que aconteceu. A gente não precisa e nem o juiz está interessado em saber tudo o que aconteceu na vida dos... Eu vou dar 2 exemplos disso que eu estou falando, de casos concretos lá do meu escritório. Um não era um habeas corpus, era um pedido de instauração de inquérito de uma situação de violência doméstica. Uma mulher me contratou como vítima, ela é vítima de violência doméstica, para fazer um pedido de instauração de inquérito. Ela tinha sido espancada pelo ex-marido no prédio em que ela morava, ali no hall do prédio. Eles tiveram uma discussão, ele começou a espancá-la, tudo filmado, gravado pelas câmeras do prédio e etc. Eu falei, olha, que absurdo, isso já era uma sequência de condutas de violência doméstica que ela vinha sofrendo violência doméstica faz tempo, mas não havia ainda denunciado, né, que ela era a primeira denúncia. E eu falei, olha, vamos tocar esse inquérito, eu acho que aqui o nosso objetivo é conseguir que isso ande rápido, que isso não fique parado na delegacia, que isso não fique ali, ande rápido, para ele, eventualmente, depois do devido processo legal, lógico, ser condenado rápido, porque acho que ele só vai parar com uma sentença condenatória, né? Uma pessoa com muito dinheiro, que ficava achando que nada iria acontecer. Foi a hora que aconteceu uma coisa, ele vai botar um pé no freio. Então a gente tem que conseguir alguma coisa rápida. E fiz a petição para o pedido de instauração de inquérito policial, mostrando as filmagens, né, tudo ali pro delegado de polícia. E quando a minha cliente leu a minha petição, eu sempre, sobretudo em pedido de instauração de inquérito, mas geralmente eu compartilho com os clientes que querem, eu mando a peça, tem advogado que não gosta, eu não me importo, pelo contrário, eu acho que eu entendo. Acho que se fosse a minha vida, se fosse na reta, se fosse a minha vida, eu também ia querer ler, então eu permito. Então eu mandei para ela, não gostei. Achei que tá muito simples, a gente tem que falar de tudo. Falei, tudo o quê? Desde que a gente casou, ele vem me agredindo e lá. Falei, tá, a gente pode falar en passant disso, mas a gente não pode focar nisso,
Porque esses crimes, eventualmente, que ele tenha praticado lá há 10 anos atrás, estão prescritos, inclusive. Não adianta ficar... Vamos focar nisso, a gente precisa condenação dele por isso. Ele te bateu, você tem exame de corpo... Não era exame IML, mas era... Você tem o laudo do hospital, você tem tudo. E ela, não, eu acho que a gente precisa contar a história do casamento, porque desde que a gente casou, eu percebia que ele era uma pessoa que era egoísta, narcisista, ele era um narcisista e darará, porque ele inclusive bocejou no altar, quando estava ali no casamento. Eu falei, olha, eu acho assim, ele te bateu, isso é muito grave, agora bocejar no altar, sei lá, às vezes ele estava cansado, ele estava estressado. Quantas razões, né, uma pessoa pode ter para bocejar, mas ela estava indignada e ela achava que esse negócio de bocejar era muito, já era a dica de tudo, de toda a tragédia que viria depois. Então ela queria que eu colocasse o lance do bocejar. Quando eu vi o lance do bocejar, eu mandei a peça para ela complementar, ela voltou com essa história do bocejar. Eu cortei, falei, não vamos botar isso aqui, gente, isso aqui vai parecer que a gente está apelando, entendeu? Vai parecer que a gente está atirando para todo lado. Cortei o bocejar. Ela ficou muito brava comigo que eu cortei o bocejar. E não feliz de falar que eu tinha que botar de novo o bocejo, ela começou a me mandar várias fotos do bocejo. Falando, tem foto dele bocejando. Manda pra perícia essa foto. Você vai ver, a boca tá aberta. Tá bocejando, amplia, dá zoom. Eu falava, gente, nós vamos desvirtuar totalmente a nossa peça. A gente tem uma filmagem dele batendo na sua cara. Eu vou pedir perícia da foto dele bocejando, faz sentido algum isso. Não vou colocar. E aí não coloquei, né? Porque eu compartilho com o cliente, mas aí quando chega no limite, claro que é a minha opinião técnica. Então a gente tem que recortar aquilo que é importante para o caso. Não é contar toda a história. Eu tenho um outro cliente, aí sim um caso de habeas corpus, que estava preso e tinha uma questão muito objetiva, muito pontual, um crime grave, etc., mas tinha uma questão muito objetiva e pontual de ilegalidade da prisão preventiva dele e que a gente queria apontar. Então fiz o meu habeas corpus ali de 12 laudas e mandei para ele. E quando cheguei ali, ele também estava muito insatisfeito, dizendo que o habeas corpus estava muito raso, muito fraco, que eu não tinha contado toda a história e lá. Eu falei, mas o que você quer? Eu quero que conte toda a minha biografia. Falei, gente, escreve um livro, né? Faz um blog, né? Memórias, mas não é o momento. Ele falou, não, porque um dia, quando alguém pesquisar esse caso, irá encontrar a minha biografia. Eu falei, mas não é esse o objetivo é, né, você estará preso ainda, né, no andar da carruagem. Bom, discuti, fizemos o habeas corpus do jeito que eu tinha falado e deu certo, né? Um objetivo, direto ao ponto e etc. Eu tenho uma advogada lá no escritório, a Dani, que é meu braço direito, ela é super boa, ela só tem um pequeno defeito porque ela veio do Ministério Público, né? Mas ninguém é perfeito, a gente já está corrigindo isso aí na cabeça dela, ela já está entendendo qual é o lado certo da força. E então, ela tem aquela mania, ela tinha aquela mania de começar todas as peças contando, né, o caso e fazendo aquele relatório do processo. O réu foi citado, ele foi intimado lá. Eu falo, mas para que você está perdendo o tempo do juiz, gente? O Ministério Público já fez isso, o juiz já sabe disso. Não precisa, vá direto ao ponto do que interessa do caso. Então, mesmo em relação ao caso, e no habeas corpus isso é mais importante ainda. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que vocês vão entender bem direito o que eu estou falando, mas a gente não precisa contar nem do caso concreto aquilo que não for importante para resolver o problema. E para, digamos assim, materializar essa ideia de densidade informacional, eu uso, aí eu tô mostrando porque eu acho, né, eu estou falando, eu gosto de mostrar como é que faz. Não é obrigatório usar, nem todo mundo usa. Mas eu já vi outros advogados também, eu uso uma coisa que é a ementa. Você sabe que o juiz, o desembargador ali faz o ementa, né? E quantas vezes a gente só lê a ementa? Vamos ser sinceros? Quantas vezes a gente vai direto na ementa e depois a gente vai procurar o acórdão se quiser saber mais algum detalhe, né? Pois é. Então, eu cheguei à conclusão, até em conversas com meu querido amigo, o meu BFF, ele é juiz, né? De Bebedouro, um bebedourense também, né? O Madeira. E a gente troca muita figurinha.
ele vive falando, né? Puxa, mas os advogados gostam que faça isso, gostam que faça aquilo. E eu pergunto, e os juízes? Eles gostam que faça isso, gostam que faça aquilo? A gente vive trocando figurinhas. E ele me disse uma coisa e eu entendi. Juiz gosta de spoiler. Juiz gosta de começar a ler a petição já sabendo onde você quer chegar. O desembargador gosta de ouvir uma sustentação já sabendo onde você vai chegar no final. Porque senão causa uma angústia espiritual. Ele se sente em lost, sabe? Vendo uma coisa que ele fala, será que isso vai chegar a lugar algum? Será que não vai chegar a lugar nenhum? Será que vai ter coerência? Então, um jeito de dar o spoiler para o juiz, a gente pode ir com uma flechinha para frente, é a emenda. Então, como é que eu faço? Ó, essa é a segunda folha do meu habeas corpus. A primeira folha é normal, vou lá, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Patrícia Vanzolini, advogada inscrita na OAB número tal, vem impetrar ordem de habeas corpus em favor de Danilo Melotti, contra a coação ilegal da juíza doutora Adriana Galvão, e lá. Acabou, isso é a primeira folha. Na segunda folha, ao invés de começar a escrever o meu habeas corpus, eu coloco um resumo. Então, eu vou ler rapidamente para você ver. Como? Disso aqui você entende o caso inteiro. Dessa folha você entende o caso. Egresso Tribunal de Justiça, plena da turma, eminente julga desembargador relator, douta procuradoria, ementa do pedido. Paciente acusado da prática de lesão corporal. Já sei o crime. Exame de corpo de delito juntado aos autos, atestando a ocorrência de lesão e mencionando documentação fotográfica, que, no entanto, não foi acostada aos autos junto com o respectivo laudo. Então, está dizendo o seguinte, tem um laudo dizendo que ela tem uma lesão na boca, mas não tem a documentação fotográfica, não tem a fotografia da lesão. Está escrito lesão, mas não tem a fotografia da lesão. 3, paciente que nega veementemente a prática delitiva. Veja, nesse habeas corpus, eu não fiz a defesa dele, eu não disse que ele era inocente, eu só estou dizendo que ele nega para mostrar que há uma controvérsia sobre os fatos. Porque se ele tivesse confessado, seria irrelevante a questão da foto. Essa é a questão. Então, eu estou dizendo, ele nega, ou seja, há uma colidência de versões. Indica assistente técnico para que analise a imagem dos vestígios e sua compatibilidade com a versão apresentada pela denunciante. Esse rapaz me procurou, ele estava sendo acusado de lesão corporal em situação de violência doméstica contra a ex-mulher. Ele estava sendo acusado disso. Ele negava veementemente e ela dizia que tinha sido atingida por um soco e ele negava. Ele disse que ela veio para cima dele e que ele ergueu o braço e que ela encontrou o rosto com o cotovelo dele. Era essa a versão dele. A versão dela é de que ele tinha desferido um soco na boca. É um caso delicado porque é um caso de violência doméstica. Em violência doméstica, a palavra da vítima tem muito valor e tem que ter muito valor mesmo. Em violência doméstica, nós não podemos realizar nossa defesa desmerecendo ou desqualificando a vítima, e não podemos mesmo. Então, eu não iria fazer uma defesa dizendo, olha, essa mulher é louca, olha, essa mulher ela está interessada em não sei o que lá. Não, falei, eu vou te defender objetivamente, se a gente conseguir dados objetivos para a sua defesa. Perguntei a ele, e aí eu tenho que confessar que eu tenho esse hábito. Eu perguntei a ele se a acusação era verdadeira ou falsa. Não porque eu tenha nenhuma vocação para ser juíza, eu não julgo, mas primeiro porque eu sou curiosa. Vocês são curiosos como advogados? São, você gosta de saber? Eu gosto, eu me corroo de curiosidade. E às vezes, olha, eles mentem na cara de pau, hein? Olha, se cliente criminalmente, hein? Na cara dura. E mais os homens, muito mais. As mulheres geralmente chegam e falam a verdade com fé. Fiz mesmo, doutor, é isso. Homem mente, batom na cueca, ele mente, ele vai mentindo. Mas eu aperto, eu gosto de saber a verdade. Eu gosto de saber a verdade por duas razões. Primeiro, porque eu sou curiosa. Depois, porque isso muda a estratégia. Se ele está se defendendo de uma acusação que factualmente é falsa, eu vou ali cavar até a verdade aparecer. Agora, se aquela acusação é factualmente verdadeira, eu vou trabalhar na questão processual.
eu vou verificar o devido processo legal, que todo mundo tem direito, eu vou trabalhar na dosimetria da pena, eu vou trabalhar no regime, eu vou trabalhar para não ter uma condenação excessiva, né? Nós sempre temos como defender que seja aplicada a lei e o devido processo legal. Todo mundo tem direito a isso, né? Então, sempre há o que fazer, mas depende muito do que é a verdade. Ele me falou e me jurou que era mentira. A versão da denunciante era mentira, que a versão dele era verdadeira. Eu fui até o lugar dos fatos, que era o apartamento dele, fiz uma reprodução junto com ele de como é que tinha sido, levei um perito médico legista que trabalha muito comigo, né, que é o Dr. Walter. Levei o meu perito médico legista e o perito viu a nossa reconstituição. E daí eu falei: Dr. Walter, você teria condição de dizer, a partir do laudo, qual dessas duas versões tem maior probabilidade de ter acontecido? Você tem a possibilidade de fazer um pensamento, digamos assim, do avesso, a partir do laudo, dizer, isso aqui tem mais chance de ter acontecido num soco ou tem mais chance de ter acontecido num encontrão? O senhor teria condição de dizer? E o Dr. Walter, com muita honestidade, que é muito importante trabalhar com peritos que sejam probos e honestos, que não digam apenas o que você quer ouvir, né, porque esses não têm credibilidade nenhuma. Então ele falou: não sei, depende da foto. Dependendo da foto, eu posso dizer se há mais probabilidade de uma e de outra. Dependendo da foto, eu vou continuar na dúvida, não vou poder dizer. Falei: bom, então precisamos da foto. Cadê a foto? Não tinha foto. Então, é isso que aconteceu. Nós contratamos um assistente técnico para que, a partir da foto, pudesse dizer qual era a versão mais provável. Pedido da defesa técnica em fase de resposta à acusação para que seja expedido um ofício ao IML para que junte a documentação fotográfica mencionada no laudo pericial, para que então, de posse dessa documentação, possa o assistente técnico formular quesitos a serem respondidos pelo perito oficial, contraditório diferido. 5. Pedido indeferido, sob o argumento de que a providência poderá ser adotada pela própria parte, se for o caso. O juiz da violência doméstica indeferiu o nosso pedido. Ele disse que a foto não era necessária, porque já tinha o laudo, e disse que, se nós julgássemos que a foto era necessária, nós deveríamos obtê-la por esforço próprio. Fundamentação inidônea, que configura constrangimento ilegal e cerceamento do direito de acesso à prova. A parte não tem possibilidade de autonomamente obter o documento mencionado no laudo diretamente do IML, que só é fornecido por ordem judicial. Documento fundamental que integra o laudo. O assistente técnico indicado e já admitido pelo juízo não tem como examinar a validade das conclusões do laudo ou a versão da denunciante sem acesso à documentação mencionada. Pedido de deferimento da expedição de ofício ao IML para que junte aos autos a documentação fotográfica mencionada no laudo e liminarmente de suspensão da audiência já marcada. Acabou. Deu para entender o que é meu habeas corpus? Então eu não fiz o meu habeas corpus querendo dizer que ele é inocente, contando toda a história. O meu habeas corpus é sobre isso. Eu tenho ou não tenho direito a essa fotografia? Esse é o problema. Eu tenho ou não tenho direito a essa fotografia? E aí o habeas corpus aqui, dando aqui o spoiler, foi concedido. E o juiz teve que requisitar o IML a fotografia. E quando a fotografia veio, a fotografia, o laudo era lacônico, ele dizia lesão na boca. A fotografia era uma lesão bem localizada, que tinha até cara, a gente não podia afirmar, mas de uma afta, sabe? Uma coisa bem circunscrita ali, um determinado local da boca. E o nosso perito disse que aquilo não era compatível com a versão de um soco, porque um soco teria pressionado a gengiva, as partes moles da boca, contra os dentes e teria formado várias lesões, digamos assim, não teria formado uma lesão pontual, teria formado várias lesões e que, portanto, a maior probabilidade, embora ele não pudesse afirmar, a maior probabilidade é que aquilo não fosse mesmo uma lesão oriunda de um soco, e com isso a gente tinha uma prova técnica para trabalhar, sem nenhum ataque de cunho pessoal, mas uma prova técnica ali para trabalhar a versão do réu, e ele foi ao final absolvido. E eu, sem falsa modéstia, acho que ele foi absolvido muito pelo esforço da defesa. A gente sabe que casos assim, como eu disse, a palavra da vítima vale muito,
tinha ali o exame de corpo de delito, dizendo que tinha lesão, tinha a palavra dizendo que havia autoria, né? Seria muito difícil, de fato, absolvê-lo se não fosse esse esforço de conseguir a foto, de contratar o assistente técnico, de fazer a perícia. A gente fez a perícia e fez, inclusive, uma reconstituição 3D, né, de como é que teria sido a dinâmica de acordo com ela e de acordo com ele, mostrando que a versão dele tinha mais credibilidade, não pela palavra dele ter mais, mas tinha mais compatibilidade com a prova técnica do que a versão dela. Então, esse uso de ementa, eu acho que é uma coisa que pode ser interessante, né? Se você quiser um dia experimentar numa petição, num habeas corpus, porque ele te dá essa organização mental. E o habeas corpus em si, que eu não coloquei aqui todo, lógico, mas ele tem aqui, sei lá, umas 12 laudas, e ele é justamente um detalhamento disso. Não foge disso. E o problema, justamente dessa coisa de você querer abrir demais, quando eu peguei esse habeas corpus, o pessoal lá do escritório tinha começado a falar, olha, a acusação é infundada. Eu falei, se você faz um habeas corpus, já começando assim que a acusação é infundada, o seu habeas corpus não vai ser sequer lido, ele já vai gerar uma antipatia imediata, porque o desembargador vai falar, pomba, o que esse advogado está querendo provar aqui nos autos de um habeas corpus, num processo que ainda está rolando, um processo que está começando agora, que acabou de TRA, o que esse advogado quer provar que o réu é inocente? Então, às vezes a gente fala umas coisas, o pessoal do escritório fala bastante disso, não, mas já vamos dizer que o réu é inocente para isso já ir ficando na cabeça. Gente, não tem nada na cabeça. Você acha que o desembargador vai ter na cabeça o teu caso entre os 20 mil que ele tem para julgar, para daqui a 2 anos, quando você for fazer uma apelação, ele ligar com isso, que na verdade o réu já era inocente? Não vai estar na cabeça de ninguém. Então seja objetivo. Se o problema não é que ele é inocente ou não, o problema que não era esse, o problema era apenas se eu tenho ou não direito à foto. É isso, né? Então a gente acha que tem que ser mais objetivo. Ser objetivo, só complementando, não significa ser lacônico. Às vezes o pessoal também confunde. Então ser objetivo quer dizer simplesmente eu vou falar isso e acabou. Não. Você fala, você repete. Aqui nesse caso era um habeas corpus simples mesmo, mas você pode usar elementos gráficos. E aí nós vamos para o nosso ponto, né, da moda, que é o visual law. Visual law, eu acho que é uma coisa interessante. E eu uso muito, eu uso bastante, mas não no sentido de ficar ilustrando a petição, né? Botando desenhinho, botando cores. A petição tem que ser sóbria, a petição ela tem que ter uma elegância até. O que eu chamo de visual law? É usar elementos iconográficos, elementos de imagem. A gente que é professora, né, Dri? Quem é professora está muito habituado, não sei se você faz lousa? Total. A gente está muito habituado a fazer lousa. E quando a gente faz lousa, a gente geralmente não faz um textão na lousa, né? Você não vai ficar escrevendo ali um texto imenso na lousa. Você faz chave, você faz um quadro sinótico, você faz um mapa mental, você faz uma tabela. Então, esse raciocínio é muito interessante de você colocar numa petição. Eu tenho algumas coisas que quase que todas as minhas petições têm. Tabela, linha do tempo. Em penal é muito importante linha do tempo, né? Você saber o que vem depois do que. Tabela, linha do tempo, organograma, né? Você está fazendo aí um caso de família que você tem que provar quem casou com quem, depois de quem, teve filho com quem, depois morreu, né? Você apresentar isso como se fosse numa aula, visualmente, né? Ter recursos visuais para apresentar isso é muito interessante. O próprio Ministério Público faz isso, né? Você vê quando eles fazem aquelas denúncias imensas de organização criminosa, não é? Eles sempre têm aquele organograma que mostra a orcrinha aqui, o núcleo político, o núcleo empresarial, quem era sócio da empresa tal. Eles usam isso e a gente tem que usar também. Então esse tipo de elemento visual é muito bem-vindo, mas é para reforçar uma mesma ideia, não é para ampliar, não é para contar a história do mundo. Essa é a questão da densidade informacional. Podemos passar para a próxima. A minha terceira dica, que aqui é mais especificamente de habeas corpus, é a instrução, né? O habeas corpus, ele é uma peça que não vai comportar, podemos ir para a flechinha para frente, dilação probatória. Então você já tem que entrar com todos os documentos, mas todos os documentos não significam o processo de capa a capa.
aliás, um dos ministros, não sei se foi o ministro Sebastião ou o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que até deu um pito, né? Tudo bem que eles não têm que dar pito na gente, mas deu um pito no advogado, que ele entrou com habeas corpus e um caminhão de documentos sem explicar que documento, que era o que dizia respeito ao quê. A gente não precisa, antigamente, na época do processo físico, era comum a gente pedir cópia de capa a capa do processo e botar tudo no habeas corpus, porque just in case, né? Por falta de documento é que eu não vou perder esse habeas, né? Melhor o que a bunda não prejudica. Hoje, na nossa sociedade de excesso de informação, gente, o que a bunda pode prejudicar. Você faz um habeas corpus super objetivo, conciso, mas junta o processo inteiro e não explica onde é que estão as coisas importantes. Bem, o seu julgador vai pensar, eu tenho que ler tudo isso para decidir aqui um direito líquido e certo, uma teratologia. Não vou ler tudo isso, né? Ele que discuta isso no processo. Então não precisa, o processo é eletrônico, todos têm acesso. Junte a documentação essencial para a compreensão da controvérsia. E se aqui eu juntei 3 documentos. Eu juntei o próprio laudo, que mencionava a documentação fotográfica, eu juntei a minha petição de resposta à acusação, pedindo o juiz que requisitasse, e a adesão do juiz. Só. Eu não juntei nem a denúncia. Não achei necessário nesse caso. Não importa. O que importa é que ele tem ou não tem direito de ter a foto que estava mencionada no laudo. Acabou, né? Então, junte com, digamos, moderação o que é importante para a compreensão da controvérsia. Então, vamos lá. Você escolheu uma tese única, forte, matadora. Você fez um habeas corpus objetivo, conciso, claro, cristalino. Maravilha. Instruído com os documentos perfeitamente organizados. Protocolou. Entregou para Deus? Não, ainda não. Nós já vamos entregar para Deus, mas ainda não. Nós ainda temos que fazer. Vamos para a próxima, querida. Pois bem, memoriais e despacho. E aqui eu gosto sempre de falar isso, sobretudo com a jovem advocacia. Me perdoem aí os mais experientes de eu estar falando, talvez chovendo no molhado, mas porque eu percebo que são coisas que a gente não aprende na faculdade e são coisas que a gente não aprende nem no curso preparatório da OAB, mas que são muito importantes. O nosso processo, ele vai se misturar com mais 5 mil, 10 mil lá no tribunal. Ele vai ser mais um que vai passar por um assessor, que vai ler aquilo. E outro detalhe, uma coisa que a gente muitas vezes não se atenta para a organização interna dos tribunais. Aqui no TJ de São Paulo, no STJ e no STF é a mesma coisa, mas aqui no TJ de São Paulo, no TRF. O habeas corpus aqui no TJ, no TRF, vai ser julgado por 3 desembargadores, correto? O relator e os outros 2 desembargadores. Quem vai ler o seu habeas corpus é o relator. Os outros 2 não vão ler com profundidade o seu habeas corpus. Eles, via de regra, vão ler o voto do relator para concordar ou divergir dele. Se Deus quiser, vão ler antes. Às vezes ele só tem ciência na própria sessão de julgamento. Então, existe uma probabilidade alta que os 2 que não são o relator não tenham lido o seu habeas corpus. Isso é verdade. Por quê? Porque, veja, se tem uma turma julgadora que sou eu, Danilo e Fabiano, a gente já faz um combinado, até porque a gente se conhece há muito tempo, eu confio muito neles e eles em mim. Assim, Patrícia, os habeas que você for relatora, você relata e a gente vai revisar por cima. Por quê? Porque o Danilo tem os casos em que ele é relator, esse sim ele precisa estudar. E o Fabiano também, tem os casos em que ele é relator. Não pensemos que os 3 desembargadores estudarão com a mesma profundidade todos os habeas. Não, ele vai estudar com profundidade o habeas em que ele é relator. Os outros ele vai passar por, mais superficialmente. Então, muitas vezes, os 2 que não são o relator não terão lido a sua petição de habeas corpus. Eles irão ler o voto e o relatório. O relator não faz um relatório? Eles irão tomar contato com o caso através do relatório do relator e depois do voto dele. No relatório do relator, ele não diz o que o habeas corpus está pedindo, ele não faz um resumo, só que é um resumo na ótica dele. Não é o seu habeas corpus ipsis literis. Então, a entrega de memoriais eu acho fundamental. Eu faço isso em todos os casos, em segunda instância.
e recomendo que todos façam. Isso acho que facilita a vida dos desembargadores. Sinceramente, eu se fosse desembargadora ia achar muito legal receber memoriais, porque facilita. O que são os memoriais? Aqui para aqueles que não sabem. Primeira coisa que tem que saber é que eles não são protocolados no processo, eles não são protocolados nos autos, eles são entregues no gabinete, antigamente presencialmente e hoje a maioria por e-mail. Então a gente manda os memoriais, não protocola. Se você protocolar, vai abrir vista para a Procuradoria de Justiça para se manifestar novamente e vai virar um fuzuê. Você entrega no gabinete. Você entrega um resumo de 2 ou 3 páginas. É como se fosse aquela ementa. Mas só que aquela ementa, eu insisto, ela vai ser lida pelo relator, ela não vai ser lida pelos outros 2 que vão julgar o teu caso. Então é como se fosse aquela ementa um pouquinho mais ali estendida. E esses memoriais, eles têm algumas funções. Uma primeira função é justamente trazer aos que não são o relator o conhecimento dos seus argumentos, o conhecimento direto dos seus argumentos. Isso é muito importante, isso faz a diferença. Aliás, você pode inclusive entregar os memoriais, é que no Tribunal de Justiça muitas vezes você não sabe quem vai ser o procurador que vai estar na sessão, mas caso você saiba quem é o procurador que vai estar na sessão, você pode entregar inclusive para o procurador. Eu acho que é sempre útil você já antecipar ali, né, os argumentos, porque você pode convencer. Eu estava num julgamento numa turma recursal e a procuradora recebeu memoriais da parte e mudou o parecer que o promotor havia dado anteriormente por conta dos memoriais. Os memoriais fazem diferença. Então a primeira coisa é você dar ao conhecimento fora da ótica do relator. Mas e para o próprio relator? Eu entrego memoriais para o próprio relator? Entrego, primeiro até por uma questão de elegância, né? Senão, obviamente, ele vai ficar meio magoado se eu entregar para todo mundo e não para ele. Mas tem uma outra razão. Quando a gente distribui um habeas, aqui no TJ, são 16 câmaras criminais. Pode cair em qualquer uma delas. E são câmaras totalmente diferentes, né? Todo advogado criminalista sabe o que é você, por exemplo, cair numa 4ª câmara criminal. É o quê? Morte. Morte súbita. Né? Você só pode desejar que seja rápida essa morte para você poder ir logo para o STJ, porque você já sabe que você está frito. Agora, se você cai numa primeira, numa segunda, numa 15ª, numa 16ª, há alguma luz no final do túnel. Então, uma função dos memoriais é equalizar o discurso. Equalizar o discurso é fazer um discurso mais compatível com aquela Câmara, trazer precedentes daquela Câmara. Olha, de todos os argumentos fáticos e jurídicos, o mais convincente, sem dúvida, é a posição do próprio julgador. Quando você consegue encontrar um acórdão da própria Câmara ou do próprio julgador que diga aquilo que você quer, é praticamente aí, né, a bola na caçapa. Você fez ali o ponto, porque as pessoas gostam de sentir que são coerentes, embora nós não sejamos muito coerentes, a gente gosta de ter essa ilusão, né? Sempre pensei assim, né? Defendo isso desde sempre. Então, na hora que você mostra excelência, o senhor defende isso desde sempre, é seu posicionamento, é brilhante, né? É excepcional, e mostra isso, o desembargador se sente muito tentado a manter aquele posicionamento. Então, uma coisa que eu sempre peço para o time do escritório, quando a gente vai entregar memoriais, é pesquisar se há jurisprudência específica da Câmara ou do julgador a respeito daquele tema. E junto isso nos memoriais, porque eu acho que isso convence. Então, eu sempre mando memoriais. Quando eu mando memoriais? Eu mando memoriais pouco antes do julgamento. Para aqueles que não são relator, não adianta mandar antes, porque eles nem têm conhecimento do que vai estar na pauta, eles não vão se ligar. Então, quando vai à mesa para julgamento, eu mando os memoriais para os 2 que não são o relator. Para o relator, eu tento mandar os memoriais, mando os memoriais e tento despachar com o relator antes. Quando o processo é distribuído, eu despacho com o relator para já, enfim, né, ter uma aproximação ali e tentar formar o conhecimento dele. Com os outros 2, antes do julgamento, uma semana antes do julgamento, eu mando os memoriais. E por que eu coloquei memoriais e despacho? Porque eu mando memoriais e tento falar, ter uma conversa de 3 minutos com o desembargador, com cada um dos desembargadores.
Hoje os despachos, a maioria está aceitando fazer online, então é bem mais simples. Por que que eu despacho? Por duas razões também. Primeiro, porque eu não tenho certeza se eles vão ler os memoriais, né? Uma coisa é entregar, outra coisa é ele ler. Quando a gente marca despacho, isso nós todos já entendemos, né? Que muitas vezes, quando a gente marca o despacho, aí é que o juiz lê a nossa petição, não é mesmo, doutores? Né? Aliás, isso é até uma estratégia hoje do escritório, está demorando para sair, marca um despacho. Né? Marca um despacho, que às vezes só para ter o prazer de não nos receber, né? O juiz vai lá e despacha antes, né, no processo, não é assim? A gente vai... Pois é. Então, quando a gente marca o despacho com o desembargador, ele geralmente lê os memoriais até para nos atender. Então, eu tenho mais certeza de que ele leu. Se o desembargador não leu os memoriais, aí com mais razão ainda que o despacho é importante. Para eu contar rapidamente ali o meu caso. Rápido, né? Não precisa ser uma coisa extensa, mas é para você tirar o seu caso ali da vala comum. E além disso, a linguagem, digamos assim, física, tem um sentido, tem uma riqueza, né? A linguagem oral, a presença física, né? Virtual ou presencial, mas ela tem uma riqueza maior do que a linguagem escrita. Então, o jeito que você fala, o jeito que você se porta, o jeito que você cumprimenta, o jeito que você se veste, o jeito que você se posiciona, que você enfatiza as suas teses, também fazem diferença, podem fazer diferença, mostrando que aquele argumento realmente é importante. E uma coisa que eu geralmente fico atenta, quando a gente vai despachar, principalmente para os jovens advogados que às vezes não têm essa familiaridade, quando a gente vai despachar, a gente tem dois tipos de desembargador. Aquele desembargador esfinge, que não fala nada, né? Ele só ouve e parece que ele não quer, assim, mover o músculo para não antecipar o voto dele. Só ouve, fica ali feito uma pedra. E você não tem a menor ideia. Aí te perguntam, como foi? Você fala, não sei. Falei, não sei se ele ouviu, se ele entendeu, se ele estava prestando atenção, mas enfim. E tem aquele que conversa. E se você pegar um que conversa, por exemplo, o Madeira, que é um conversador, esteja preparado. O Madeira, ele sempre fala para mim, eu atendo todos os advogados, mas ai do advogado que for despreparado de despachar comigo. Ai do advogado que não souber do caso, porque eu pergunto, se o cabra tá lá, tá querendo falar comigo, eu quero também falar com ele, e vou perguntar do caso. E se ele falar, não sei isso, aí já perdeu muitos pontinhos aqui no meu coração, então esteja preparado. E se o desembargador for aquele conversador, tente perceber qual é a linha de raciocínio dele, né? Isso às vezes pode mudar inclusive o tom da sua sustentação oral, né? Eu fui recentemente despachar com um desembargador, que era um caso de estelionato, enfim, que eu peguei só para fazer a apelação, não trabalhei na primeira instância, e tinha vários argumentos ali na apelação, mas o desembargador me perguntou especificamente de um, que era se tinha havido ou não vantagem indevida, se tinha havido ali ou não transmissão de dinheiro para a conta da minha cliente, e eu, por sorte, tinha estudado o caso e sabia que não tinha, e sabia inclusive em que página que estava o extrato, que a gente juntou mostrando que ela não tinha recebido dinheiro nenhum na conta dela. Então, eu já estou preparada, não foi ainda a sustentação, mas para frisar muito esse ponto agora na sustentação oral, porque eu já entendi que esse é o ponto nevrálgico ali, né? Então, memoriais e despacho. E, gente, isso é algo que você deve colocar, inclusive, na sua proposta de honorários. Né? Quando ali te contratarem para fazer um habeas corpus, eu recomendo, é assim que eu faço, você discriminar o que você vai fazer. Porque às vezes você passa honorários para fazer um habeas corpus, o cliente olha e fala, nossa, tudo isso para fazer um habeas corpus? Não. É estudo do processo, elaboração da peça, elaboração de memoriais, despacho de memoriais e sustentação oral. São 5 serviços aqui que você está comprando ao me contratar para fazer esse habeas corpus. É isso, né? E aí ele compreende que é uma trabalheira para dar tudo certo, né? Porque o último ponto, justamente, é a sustentação oral. Pode ir mais uma flechinha. Desculpa, já estávamos. É isso aí. O último ponto é a sustentação oral. Eu, pessoalmente, gente, acho que a sustentação oral é muito importante. Eu sustento todos os meus casos. Estava ontem falando com o Sebastião, ministro Sebastião. Eu sei que ele tem uma posição, né? Ele acha que está inviável lá no STJ, o prazo. Eu falei, ministro, eu acho que a gente precisa matar o problema na origem.
A quantidade de habeas corpus é o sintoma, não é a doença. A doença é por que nós fazemos habeas corpus. É porque não há respeito aos precedentes, é porque não há respeito à jurisprudência já firmada. É por isso que nós fazemos tanto habeas corpus. Agora, não adianta depois tentar na ponta cercear a palavra do advogado. Agora, uma coisa que eu acho é que nem sempre a gente precisa mesmo de 15 minutos. E aí, o que eu recomendo é não precisa usar os 15 minutos. Porque tem advogado que fica enrolando até dar os 15. E daí começa a entrar num looping. E começa a repetir, porque ele acha que ele não pode parar de falar. Fale de forma objetiva. Se você conseguir falar eu acho, geralmente para mim 10 minutos dá. Para eu falar, para eu colocar minha tese, sobretudo no habeas corpus. Que é uma tese única, que não é uma coisa complexa. Então, seja conciso e objetivo também na sua sustentação oral, não precisa usar todo o tempo. E eu pessoalmente acho que a sustentação oral, ela muda o jogo. Agora, sustentação oral, eu vou contar uma coisa também que nem todo mundo sabe. Sustentação oral é virar o jogo no pênalti. Por que virar o jogo no pênalti? Porque hoje em dia, antigamente era assim também, mas hoje em dia eu sinto que cada vez mais existe a seguinte praxe. Isso não está escrito no regimento interno, está escrito em lugar nenhum, mas é a seguinte praxe: você chega lá para sustentar presencialmente, com a sua bequinha, ou virtualmente. Eu também sempre sustento de beca, mesmo que virtualmente. E aí, você é chamado ali na gradinha, né? Você é chamado ali, e aí alguém fala assim para você: doutora Adriana, o seu habeas corpus está sendo concedido. A senhora quer sustentar? A doutora Adriana vai dizer: não, obrigada. Não, tá tudo bem, tá sendo concedido, né? Vai ocupar o tempo. Tem advogado que fala: quero, né? Mesmo assim. Bom, tudo bem, né? Eu já ouvi o argumento: não, mas e se você foi contratado só para sustentar? Bom, tá bom, aí sustenta. Mas eu acho que se você foi contratado só para sustentar e conseguiu ganhar o habeas corpus sem sustentar, você deveria ganhar o dobro. Porque o seu silêncio já foi tão eloquente que você não precisou nem abrir a boca. Olha que baita advogado. Isso que só a sua presença já foi suficiente. Isso que é um grande advogado. Bem, pode haver situações excepcionais, mas geralmente, se isso acontecer, o advogado não sustenta. Geralmente, se ele é chamado e é informado que ele ganhou, ele não sustenta, até em respeito à fila de 38 colegas que estão ali esperando para sustentar. Então, ele não sustenta. O que significa uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que você pode ser chamado. A coisa ruim é que você pode não ser chamado. E se você não for chamado, é porque você sabe que a vaca já está indo para o brejo. Né? Se você não for chamado, já é um indicativo de que o relator está votando contra você. Ou seja, a gente já entra na sustentação perdendo. Isso é uma verdade. E você tem que saber disso. Você entra ali para virar o jogo. Você entra ali para conseguir um voto vista, para conseguir tirar de pauta, para conseguir convencer, sobretudo, aqueles que não são o relator. É difícil convencer o relator se ele já tem o voto dele. Muitos advogados me dizem assim: mas Patrícia, eles já vão com o voto pronto. Não é bem assim. O relator já vai com o voto pronto. Os outros não. Para o bem ou para o mal. Talvez eles já devessem ir, mas o fato é que não vão. Para o bem ou para o mal. Então, se eles vão seguir o relator e você tem condição de botar uma dúvida ali na cabeça deles e conseguir uma vista, você já sai ganhando muito. Eu tive um caso agora bem recentemente de uma situação em que o relator já havia votado e votado contra o habeas corpus, nosso habeas corpus. E o segundo desembargador também votou contra o habeas corpus. Nós fizemos a sustentação oral. E o terceiro pediu vista. Bom, habeas corpus não tem embargos infringentes, então, tecnicamente, a gente já tinha perdido, né? Porque já estava com 2 votos contrários, o terceiro pediu vista, já tinha mais ou menos que perdido. Mas você sabe que os votos, eles só são sacramentados quando termina o julgamento. Não havia terminado o julgamento ainda. Então, depois que se pediu vista, nós fomos fazer toda a via crucis de novo. Fomos despachar com os 3 de novo. Inclusive com o desembargador relator e com aquele que já havia votado. Fomos falar de novo, entregar memoriais novamente.
né, tentar convencê-los novamente, etc. E o julgamento estava marcado dali a uma semana. Dali uma semana nós estávamos preparados para acompanhar, não havia mais sustentação oral, né? Porque já havíamos feito na sessão anterior. E daí, 6 horas da manhã, sai ali uma decisão de que nós tínhamos ganhado o habeas corpus por votação unânime. Ou seja, aquele que havia pedido vista não apenas tinha votado a favor, mas convenceu os outros a mudarem o voto. E os 2 que já haviam votado mudaram o voto, o que é possível, né? O voto só é sacramentado até o final do julgamento. Mudaram o voto e a gente ganhou, não precisou, né? Nem teve a sessão, né? Já foi publicada assim a intimação. Então, sustentação oral muda. E o que me deixa muito, muito triste, e com aqui eu encerro, tirando o chapéu de professora e advogada e botando o chapéu de presidente, o que me deixa muito triste é que a advocacia do interior não tenha as mesmas condições de fazer a sustentação oral como a advocacia da capital. Porque há muitas câmaras criminais e cíveis e de direito público voltaram ao julgamento presencial, o que é um atraso completo. E aí eu queria dar uma notícia aqui, enquanto presidente aqui da seccional, de que nós oficiamos o Tribunal de Justiça para que cumpra o artigo 937, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Esse artigo 937, parágrafo 4º, que está em vigor desde 2015, ele prevê que o advogado que residir fora da comarca sede do tribunal terá direito à sustentação telepresencial, desde que o requeira em 24 horas. Isso está escrito e eu confesso que eu acho até que foi visionário do legislador de 2015, imagina, fazer essa previsão. Em 2015 a gente nem imaginava, né, que a gente ia viver essa possibilidade. Então o que aconteceu? Isso está em vigor há 9 anos e isso nunca foi implementado. Isso virou meio que letra morta. Não havia condição material para implementar e nunca se deu bola para isso. E ficou lá esquecido. Desde 2015. E só não confundir sustentação telepresencial com sessão virtual. Julgamento virtual é aquele julgamento que não tem sustentação nenhuma. Julgamento virtual é aquele julgamento em que não há uma sessão. É aquele julgamento em que cada desembargador deposita o seu voto ali no plenário virtual e aí sai o resultado do julgamento. Isso é o julgamento virtual. A gente é geralmente intimado, não é? Para se opor ou não ao julgamento virtual. Eu, pessoalmente, sempre me oponho. Eu acho que em processo penal não presta julgamento virtual. Sempre me oponho, né? Mas isso não quer dizer que o julgamento tenha que ser presencial. Ele pode ser presencial ou telepresencial, o que é diferente do virtual. Então, virtual é uma coisa, telepresencial é outra. Isso estava lá desde 2015, a possibilidade do telepresencial, de sustentação oral telepresencial. Nunca deram bola. Em 2020 veio a pandemia, todo mundo teve que se virar nos 30 e entender como é que era o telepresencial. Todas as câmaras fazendo telepresencial. De repente veio embora a pandemia e aí algumas câmaras voltaram a fazer puramente presencial. Então a gente hoje primeiro tem uma situação de, alguém aqui estava falando comigo sobre segurança jurídica, etc. A gente tem uma situação de falta total de uniformidade, porque tem câmara que está fazendo só presencial, tem câmara que está fazendo só tele e tem câmara que está fazendo alternada. A híbrida, em sentido estrito, a sessão híbrida, que é aquela em que eu tenho advogados presenciais e também outros entrando online, isso o TJ não consegue fazer, porque não tem infraestrutura de TI no TJ. O TJ é um prédio antigo, tombado, e não tem infraestrutura de TI que comporte isso em todas as câmaras ali do TJ. Então, segundo me disse o presidente, Dr. Fernando Torres Garcia, não há como fazer a híbrida. Mas então o que eu argumentei com ele é que se fizesse alternada, uma presencial e uma tele. E digo mais, entendo que a tele deveria ser exclusiva para a advocacia do interior. Por quê? Porque o advogado da capital ele pode ir na presencial. Ele acha mais cômodo fazer.
Não, mas ele pode ir na presencial. Essa é a verdade. E isso está, inclusive, no Código de Processo Civil. O Código de Processo diz que o advogado que residir fora, que terá o direito à tele, não qualquer. Porque existe um temor, né, de que com o tele vai haver um boom de sustentações orais. Eu acho que não há esse risco, né, porque a tele ficaria reservada à advocacia do interior, que reside fora da comarca, e a presencial. Claro, nada impede o advogado do interior de fazer uma presencial. Evidente que não, né, mas ele tem pelo menos a possibilidade de fazer a telepresencial. E nós oficiamos o Tribunal de Justiça, estamos aguardando uma resposta. A doutora Karina, que é assessora da presidência, vai me mandar, já se comprometeu a me mandar essa semana, uma relação de quais que estão fazendo presencial puro, para que a gente possa, então, fazer uma gestão junto com as câmaras que estão fazendo presencial puro, no sentido de fazer alternada, ao menos uma por mês que seja, telepresencial. Eu estou muito convencida de que isso é um problema grave, ao qual não está sendo dada a devida atenção. Eu tenho muita convicção de que isso é um problema de acesso à justiça, de que isso é uma discriminação com a advocacia do interior e de discriminação com a advocacia dos mais pobres. Não é porque você ainda se é um advogado do interior, mas tem um cliente que pode custear sua ida a São Paulo, é uma coisa. Agora, se você é advogado da assistência judiciária, por exemplo, você não vai sustentar, quer dizer que aquele assistido pobre que está sendo assistido pela assistência judiciária não terá direito? Isso é uma discriminação, inclusive, de caráter socioeconômico. Então, me parece que isso não é uma banalidade. E hoje, isso não está sendo feito por falta de vontade. Né? Uma coisa é falta de condição material, mas não é um caso. Basta a gente fazer sessões alternadas. Então, a OAB vai entrar, e já entrou, mas está muito forte nessa briga, porque eu acho que isso é um problema de democracia mesmo, de legitimidade democrática. E acho que quando toda a advocacia do interior, da capital, do litoral, tiver igualdade de condições, aí sim nós vamos ter uma justiça muito melhor distribuída no nosso estado de São Paulo. Anteontem, estava lá na turma recursal, e o mesmo está acontecendo na turma recursal, porque as turmas recursais agora estão todas na capital. Os senhores sabem, eles extinguiram as turmas recursais do interior e ressuscitaram o antigo Tribunal de Alçada, né? O nosso TACRIM, porque está tudo agora na capital. Então eu fui fazer uma sustentação oral lá na capital, no TJ, e um monte de advogados do interior, inclusive o nosso conselheiro Nelson Kobayashi estava também. E o Nelson, ele tinha sido contratado por um advogado do interior. Né? Você contrata ele, mas é injusto. Não é? É uma coisa, é claro que para quem é da capital é bom. Eu já fui muito contratada para fazer sustentação oral, só que não é justo. Eu não acho que é justo. Você tem tanta, né, qualidade técnica, condição, provavelmente sabe muito mais do caso, e se existe tecnologia para isso, por que não usar? Né? Então eu espero e faço votos que a gente consiga resolver esse problema e que todos tenham a mesma oportunidade. E tendo a oportunidade, eu dou esse conselho aos advogados, à jovem advocacia: façam as sustentações orais, até porque a gente só aprende a fazer fazendo, a gente só vai aprimorando nosso estilo, nossa competência ali, né, fazendo, testando. Então façam, não se furtem a fazer as sustentações orais, porque é muito importante. Nós somos a voz do cidadão e nós temos que usar essa voz. É isso, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada.